Fala pessoal, saudações metabólicas, aqui é o Dr. Guilherme Marquezini, endocrinologista, e você está no maior e melhor canal sobre a reversão do diabetes tipo 2 do Brasil. Quer entender o que é o diabetes e quer saber como se combate essa doença direito, tratando mal pela raiz para encerrar esse assunto? Tá no lugar certo. Já vou te pedir para curtir o vídeo, se seguir, se inscrever no nosso canal para não perder os próximos que ainda estão vindo. E ainda compartilha para os amigos, eu tenho certeza que você conhece um diabético que precisa se cuidar melhor, não sabe o que está fazendo e vai se beneficiar de assistir conteúdos como esse. Então já faça sua boa ação por mim para ajudar o canal a crescer e de quebra ajuda o amiguinho a recuperar a sua própria saúde. Vamos lá? Hoje eu quero falar com vocês sobre carboidratos, essa palavra que tanta gente fala por aí, poucos entendem a fundo. Eu quero que você entenda do começo ao fim. Vai ser uma aula daquelas, hein? Tá pronto? Depois da vinheta a gente começa. Vamos lá então, seguinte, carboidratos são os açúcares. Se eu quiser resumir o assunto inteiro numa frase, é isso. Os carboidratos são açúcares, mas eu posso explicar um pouquinho melhor dizendo para vocês que os carboidratos, na verdade, são formas que as plantas tipicamente inventaram para estocar energia. Como se fosse uma despensa, como se fosse uma bateria. Você vai lá e guarda a energia para uso posterior. Já reparou que a maioria dos carboidratos que você conhece tem origem vegetal? Porque a natureza fez assim. Então as plantas são campeãs de estocar energia do sol, que entra nas plantas a partir das folhas, e elas organizam essa energia em energia química, que vai ser estocada na forma de açúcares. Tipicamente, as plantas gostam de colocar isso nas sementes. Sabe por quê? Porque uma vez que a semente caia no solo e vai lá para baixo, ela não tem mais a fonte solar de energia. Como é que ela vai criar raiz? Como é que ela vai crescer até sair do chão e virar uma planta nova? Ela precisa de uma bateriazinha ali com energia guardada para fazer isso. Os grãos das sementes que vão brotar debaixo da terra têm essa energia guardada. O que a gente faz é ir lá e come a despensa das plantinhas. O que a gente aprendeu a fazer muito bem é ir lá e roubar o estoque da plantinha. A gente pega essa energia para nós e no nosso prato vira alimento para nós mesmos. Uma outra forma de utilizar esses açúcares que as plantas têm é usar como um mecanismo de sedução, também envolvido na reprodução delas. E aí nascem as frutas, que as plantas querem que sejam comidas pelos animais, para que eles vão despejando as sementes lá na frente, para poder espalhar, para a planta poder se reproduzir à distância. Então, enquanto ela está sendo digerida e passando por dentro do animal, ela vai mais longe, de um jeito que se caísse no pé da árvore, ela não conseguiria. O pólen das flores também é assim, ele é açucaradinho, as abelhas vêm, polinizam as plantas, ajudam na reprodução, vão lá, faz mel e a gente vai lá e rouba o mel das abelhas. Enfim, a gente é bem aproveitadorzinho nesse departamento. Mas eu quero chamar a atenção então que a origem dos açúcares são as plantas. Como são muitos tipos, a gente precisa fazer uma classificação. O melhor jeito de fazer isso é separar os açúcares em grau de complexidade, em tamanho da molécula. Então existem os açúcares com partículas bem pequenininhas, que são chamados açúcares simples, tem a digestão muito rápida, entram fácil para dentro do nosso corpo. E você tem a chance de combinar esses açúcares simples, fazendo açúcares um pouco mais complexos, que vão precisar ser digeridos um pouco melhor antes de entrar. E você tem, finalmente, açúcares que se organizam em partículas muito grandes, que precisam ser quebradas em vários, milhões de pedacinhos antes da gente conseguir aproveitar. Vamos falar de cada um deles? Existem 3 açúcares simples, uma molécula única que vai formar todos os outros açúcares. Eu tenho a impressão que você já conhece a maioria de nome. O mais famoso deles, adivinha, é a glicose, aquela que o diabético conhece muito bem, escuta falar dela o dia inteiro. Hoje você vai entender por quê. O segundo açúcar simples é a frutose, que embora tenha esse nome, ela aparece sim nas frutas, mas aparece em várias outras plantas, vários outros lugares também. Não é uma exclusividade das frutas, e nem as frutas têm somente frutose. É só um nome de origem, mas na real tem um pouquinho de todos os açúcares em todo lugar. E finalmente você tem a galactose, também é um açúcar simples, uma molécula única. Já dá para ter uma pista de onde está esse bichinho aí? Esse é o açúcar que vai ajudar a formar o açúcar do leite. Já vai chegar lá. 3 açúcares simples, tá? Quando eles são combinados entre si, eles formam açúcares formados por 2 açúcares. Então, esses açúcares simples, uma pecinha de cada,
podem ser combinados entre si para formarem novos açúcares, que agora já são um pouquinho maiores. Tem duas partes. O mais conhecido deles é a sacarose, que é o famoso açúcar que predomina na cana-de-açúcar. E você sabe que aqui no Brasil, açúcar de mesa, aquele pozinho branquinho, é daí que vem. Então, o que você põe lá no seu café, que você põe no chá, que você faz sobremesas, aquilo é sacarose, uma combinação de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Lembra que eu falei? Açúcares simples, como comentei ali atrás, fazem açúcares diferentes. A sacarose é o primeiro deles. Um outro famoso que está muito falado hoje em dia é a combinação de uma glicose, de novo, agora com uma galactose. E aí você forma aquele açúcar muito comum nos leites e derivados, que é a lactose. Lembra que eu falei que ele precisa ser digerido previamente para ser aproveitado? Pois bem, é daí que nasce a intolerância à lactose. Tem pessoas que não fazem essa digestão muito bem. Esse açúcar desce pelo intestino, vai ser fermentado, gera gases, gera diarreia, gera problemas e nasce a doença tão falada hoje em dia. Finalmente, você pode combinar duas moléculas de glicose. Aí ganha o nome de maltose, que também é um açúcar bastante frequente em muitas comidas das mais naturais. Quando você pega uma molécula de maltose e separa ela em duas glicoses, é igualzinho estar consumindo açúcar puro. Tudo bem até aqui? Tá valendo um joinha já no meu vídeo? O grande objetivo, como eu disse, é a gente começar a olhar um pouquinho diferente para comidas. Estamos conseguindo fazer isso até aqui? Vamos lá, tem mais um tipo de açúcar muito comum na nossa mesa que você precisa entender de verdade. Nele mora uma das maiores pegadinhas que existem, na minha opinião, em relação à alimentação para diabéticos. Então presta atenção. Lembra que eu falei que os açúcares têm duas principais funções nas plantas e uma delas é estoque de energia que elas tiram do sol? Pois bem, esse açúcar que eu vou falar aqui é a combinação de milhares, milhões de moléculas de glicose. Por que tantos? Porque é justamente usado como uma fonte de estoque para o longo prazo. Quando você pega milhões de moléculas de glicose e junta num tijolinho para deixar estocado para o longo prazo, ela troca de nome. Agora não é mais glicose, agora virou amido. Amido que está presente na maioria dos grãos, arroz, feijão, milho, ervilha, lentilha, grão de bico, todos. E nas raízes, nos tubérculos, que é a família das batatas, todas. E na família das mandiocas, todas. Pode reparar que eles têm em comum essa corzinha branquinha, um sabor meio sem gosto, entendeu? Mas olha, é um açúcar que nós estamos acostumados a consumir na forma de comida de sal. Ninguém fala que arroz é sobremesa. Ninguém fala que uma feijoada é adocicada. Ninguém vai colocar açúcar no preparo da feijoada. Quimicamente, do ponto de vista do seu corpo, ele vai encarar um pratão de arroz e feijão como uma bela fonte de açúcares. Por que isso interessa para o diabético? E será que interessa mesmo? Tá duvidando? Tá duvidando que esse negócio é açúcar? Faça o teste. Pega o seu aparelhinho, fura o dedinho e faça uma medida da sua glicose no sangue antes de começar a almoçar. Aí você faz uma pratada de arroz e feijão, comida de sal, concorda? Pode ter uma saladinha, pode ter um bifinho, pode complementar a sua refeição da forma que você quiser, mas a base do prato principal que está ali é uma montanha de arroz e feijão. Espera 20, 30 minutinhos, que é o pico da digestão e da absorção desses açúcares pelo nosso intestino, e meça novamente. Aí você me conta se o nível de glicose subiu e quanto subiu depois de comer arroz e feijão bem salgado. Passou para dentro, aliás, na própria boca, na saliva, existe uma enzima, todos os mamíferos têm, chamada amilase, que quebra de volta o amido em grandes quantidades de glicose. Essa sim vai ser absorvida no intestino e vai parar no seu sangue. Ou seja, todos os grãos, claro que alguns mais do que outros, todos os tubérculos, alguns mais do que outros, mas a diferença costuma ser pequena, com ou mais fibra, na verdade, precisam ser enxergados pelo diabético como fontes de glicose no seu sangue. São combustível para os maiores picos de glicemia que você pode ver depois de comer. Principalmente quando a gente pega uma comida que estava em estado natural, tipo um grão de arroz, tipo uma batata, tipo uma mandioca,
e você passa por dentro de uma máquina para fazer farinha de arroz, farinha de trigo, farinha de mandioca, tapioca, etc. E aí a digestão fica ainda mais facilitada, ainda mais rápida e os picos tendem a ser ainda mais agudos, rápidos e enormes. Quanto mais altos forem os seus picos após a refeição, você pode saber, o seu controle glicêmico tende a ser pior. Você tende a precisar de muito mais remédios para dar conta desse recado, para trazer tudo de volta à normalidade. Não faz total sentido. Ah, doutor Guilherme, mas o que eu vou comer então? Por enquanto, eu estou querendo chamar a sua atenção para o problema. A gente vai falar da solução daqui a pouquinho, mas enquanto você não entender esse problema adequadamente, você não tem chance nem de começar. O tratamento vai ficar dando voltas, eu chamo de correr atrás do próprio rabo, igual um cachorro, sabe? A coisa só piora a cada vez que você come, sobe e precisa de mais remédio, sobe de novo, o remédio abaixa, sobe de novo e vai, não sai do lugar, só tende a piorar. Cada vez vai precisar de mais medicamentos e essa é a história normal de todos os diabéticos que continuam baseando a sua alimentação em amido. Infelizmente, a gente resolveu insistir numa promessa de que os amidos integrais, estou incluindo todos, grãos, tubérculos, farinhas, desde que contenham um pouco mais de fibra, seria a salvação da sua lavoura. Vou te pedir um favor, testa em você, faça a fita antes e depois de comer arroz branco, faça a fita amanhã com a mesma quantidade, antes e depois, comendo arroz integral. Faça o teste em você, não precisa acreditar em mim. Faça o teste. Pega uma fita antes e depois da refeição, próximo de 40 minutos, 30 minutos ali da primeira garfada, e veja a mesma quantidade hoje de arroz branco. Amanhã, a mesma quantidade de arroz integral. Vem aqui, volta aqui e me conta se vale a pena insistir no integral. Pode fazer isso com pão integral, pode fazer isso com macarrão integral. Tá lançado o desafio. Por favor, volta aqui e conta pra gente. Você vai estar ajudando muita gente que vai ler esse comentário depois. O diabético tem uma grande dificuldade de lidar com fontes de glicose. Repara, eu já vou falar da glicose, porque a digestão na fase intestinal, dessa passagem do alimento por dentro da gente, essa parte vai bem. O intestino não é a fonte do problema do diabético. É depois que esse açúcar é absorvido, cai na circulação, ele tem que ter um destino. E é aí que o diabetes acontece, é aí que o bicho pega, é aí que acontece a falha. O diabético é um grande intolerante à glicose. Qualquer fonte de glicose faz o diabetes subir. E eu tenho mais um bônus para quem chegou até o final aqui, ó. Esse eu acho uma informação de arrepiar os cabelos. Lembra que eu falei que o amido é o açúcar mais comum na natureza, porque ele é uma forma de estoque de energia das plantas e é um tijolão com milhões de moléculas de glicose? A indústria alimentícia consegue pegar esse tijolão e quebrar em tijolinhos menores, com vários milhares de moléculas de glicose, não milhões agora, milhares, bem menor. Aí isso é chamado de maltodestrina. Procura esse nome na sua bolacha, procura esse termo lá na embalagem da sua guloseima. A indústria alimentícia adora usar maltodestrina. Só que sabe o que é curioso? Perante a lei, ela não é um açúcar. Ela é feita de glicose pura. Ela tem absorção rapidíssima, mais rápida que açúcar de cana, e a lei não chama ela de açúcar. Para a indústria, ela é uma substância de preenchimento. No máximo, ela pode ser um adoçante, mas não um açúcar. Se o diabético bobear com maltodestrina nos produtos que ele consome, não vai ter jeito. Ele só piora. E eu preciso que você preste atenção nesse detalhe. É um amido quebrado em pedaços menores, mas não a ponto de voltar a virar glicose. O tijolão se torna uma areinha mais grossa assim, com pedaços pequenininhos, absorção super rápida, faz um dos maiores picos possíveis de glicose depois da refeição. Maltodestrina, guarda esse nome, não é tranquilo para o diabético. Eu tenho exemplos de alimentos com selinho das associações para diabéticos recomendando a maltodestrina. Testa você mesmo, não acredite. É incrível como o diabético mora no reino da confusão, mas essa confusão é criada por terceiros, tá? Não é culpa sua.
Veja o que acontece em você. A natureza nos entregou esses açúcares, mas uma vez que a oferta se tornou grande demais, a gente industrializou o consumo de grãos no mundo afora, o bicho começou a pegar. Esse se tornou um dos maiores problemas para diabéticos mundo afora. Olho no lance, fica vivo, encaminhe esse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo pode mudar o controle do diabetes para muita gente que você conhece. Espero no próximo, toda semana tem. Se inscreva no canal, tamo junto!